meus amigos, meus irmãos de Ideal Espírita, muita paz a todos, muita alegria estar aqui com vocês novamente, estudando e refletindo sobre as coisas espíritas. O tema que me foi proposto nesse evento, Tributo a Kardec, foi consolação para os que ficam, dores e prazeres da alma. Certa feita, eu atendi uma moça lá em Catanduva, nos nossos dias de atendimento fraterno, e na realidade ela nos procurou, e antecipadamente a mãe também nos tinha nos procurado, porque ela passava um processo de depressão muito profunda. Ela tinha perdido completamente o ânimo para viver. E nós nos propusemos atendê-la. O dia marcado ela apareceu, compareceu, e nós começamos a conversar. Ela era uma moça de família muito rica, tinha estudado alguns anos no exterior, e como ela era mais ou menos da minha idade, ela ainda tinha maneiras meio antigas, né? Na verdade, ela era um pouquinho mais velha. Ela trazia nas mãos, quando conversava comigo, um lenço. Costume, talvez, da época de juventude. E porque ela chorava muito, ela trazia um lenço na mão, um lenço que tinha umas rendinhas até na ponta, me recordo disso. E ela começou a me contar que ela tinha dificuldades para viver e dificuldades com seus sentimentos. Ela me disse que um tempo atrás ela se apaixonou perdidamente por um moço, perdidamente por um rapaz, e a mãe e o pai, na verdade, não permitiram o namoro. O rapaz era muito simples, muito humilde, não tinha posses, e ela tinha estudado fora, de família bem-sucedida. Mas, ao mesmo tempo que ela dizia que ela entendia os pais, ela ficava um pouco nervosa, meio agitada. E ela contava a proibição e, ao mesmo tempo, ela chorava e dizia: mas eu amo os meus pais. Eu seria incapaz de falar alguma coisa dos meus pais. E continuou falando e se reportando do caso. E eu comecei a perceber e notar nas mãos dela, toda vez que ela falava dos pais, ela movimentava o lenço. Eu amo meus pais, e movimentava o lenço. Só que ela movimentava o lenço com uma maneira meio agressiva. Então, o que ela fazia com o lenço e com as mãos não correspondia diretamente ao que ela verbalizava. Eu amo meus pais. Eu quero eles profundamente. Sou incapaz de recriminá-los. E foi. Passou um tempo, eu olhei para o lenço estava um trapo. E eu disse para ela: Marlene, o nome dela é Marlene. Se fosse lá em Catanduva, eu não contava o nome.
você percebeu que o que você gostaria de fazer com os seus pais, você está fazendo com os lenços na sua mão? Quando ela olhou o lenço na mão dela, ela caiu em prantos. Então, eu me lembrei dessa história aqui nessa tarde para falar sobre sentimento, sobre raiva, sobre amor, enfim, sobre as nossas emoções, principalmente quando sentimos a dor da perda, seja da perda de alguém que partiu, desencarnou, seja da perda de alguém que não desencarnou, mas partiu da nossa vida. Quando você reprime os seus sentimentos, você fica, não vou generalizar, mas com toda certeza com depressão, com o tempo. Por detrás de toda depressão tem raiva, tem tristeza, tem medo, misturados, imperceptíveis muitas vezes, mas eles estão ali presentes. E essa moça, por mais que ela tentou esconder os seus sentimentos, até digo quando eu falo disso sobre a música de Fagner, sentimento ilhado, preso, amordaçado, volta a incomodar. Aquilo de certa forma estava lhe incomodando ainda, de uma forma imperceptível. E ela conseguiu retratar aquilo com seus gestos e com o lenço. Quando você reprime um sentimento, é como se você empurrasse uma tora de madeira dentro de um rio. Por mais que você empurra, volta para lá. É como se você colocasse uma bola dentro de uma banheira de água. Por mais que você empurre, a bola sai em outras circunstâncias. Então, a grande técnica para que a gente viva bem com os nossos sentimentos é verbalizá-los sempre, o que está sentindo. E não ter nenhuma vergonha de verbalizar o que sente. Seja lá o que você está sentindo, seja lá o que você está sentindo por algo, por alguém, é muito sadio, é muito são você dizer o que sente. Então, como somos seres distintos, somos seres completamente diferentes uns dos outros, nós não sentimos igual. Os nossos sentimentos de raiva, os nossos sentimentos de medo, eles são diversificados e variam de pessoa para pessoa. Porque cada indivíduo traz consigo um mapa interno, um mundo interno completamente diferente, vivências nessa vida atual e nas vidas passadas, todos nós trazemos uma bagagem. E essa bagagem colore os nossos sentimentos de forma diferentes. Então, quando eu estou dizendo para alguém que eu estou com raiva, a pessoa ela não vai poder entender perfeitamente qual é a minha raiva, mas ela vai poder sentir o que ela pensa de raiva e como ela sente e como ela percebe a raiva. Quando você está falando para alguém da dor que você perdeu um ente querido, você, por mais que você se exprima e se esprema, esprema, né? Como a moça fazia, a pessoa não vai poder sentir o que você está sentindo, porque teu sentimento é único, teu sentimento é peculiar. Então, é preciso que a gente analise que dor, perda, consolação varia de indivíduo para indivíduo. Você não pode dizer para alguém que está sofrendo e tentar consolá-lo e você entrar de chofre dizendo o que ele tem que fazer. Porque primeiro você tem que sondá-lo para que você perceba o tênue sentimento que está envolvendo aquela criatura.
Então, não se censure. Censurar os sentimentos, as emoções é ilusão. Seria o mesmo que censurar a própria natureza ou querer segurar as ondas com a mão. Hamed. A gente não segura as ondas. Sentimento, eles foram feitos para se manifestar. Eles não foram feitos para ser contidos. Obviamente que alguns sentimentos nossos nós temos que usar a razão e o bom senso e contê-los, né? Mas aqui, como nós estamos estudando essa questão mais a fundo e falando propriamente dito de sentimentos, precisamos tomar então cuidado com essa contenção de sentimento. Eles devem ser deixados sair, vindo das profundezas nossas, e nós devemos expressá-los. Então nós encontramos muitas pessoas doentes, nós ficamos doentes por causa dos nossos sentimentos. As coisas mais importantes que nós temos são os nossos sentimentos. Muito importante. Sentimento não é uma coisinha, é uma fumacinha. Eu senti isso, em determinado momento me deu isso. Não é são forças poderosas que estão dentro de nós. Vejam que os sentimentos, eles nos perseguem vidas e vidas e vidas. Quando você encontra alguém que você amou, você sente. Quando você se encontra com alguém que você teve desavenças, você sente. Porque o sentimento nos acompanha. O sentimento não é, repito, essa nuvem tênue que passa pela nossa vida. Então, quem você ama, você precisa dizer para o indivíduo que você ama. Não sai por aí dizendo dentro da nossa doideira, eu te amo, eu te amo, eu te amo, aquela coisa assim. Mas verbalizar, falar sobre o amor, falar sobre o ódio, falar sobre a raiva. Eu não gostei que você me fez. E você tem que falar que você me deixou com raiva. Porque senão o que acontece? Acontece que nós vamos camuflando essas coisas todas. E a gente não camufla. De forma nenhuma. Então, nós não sentimos errado, mas interpretamos errado. Não somos o que os outros dizem que somos, nem somos o que pensamos que somos, somos o que sentimos. Não esconde de jeito nenhum. Você é o que sente. E os espíritos, quanto mais superiores, mais sabem o que nós somos pelo que nós sentimos. Os espíritos ainda ignorantes ou de pouca evolução até acreditam no nosso verbo, naquilo que eu falo. Eu sou, porque, sabe aquela ladainha? Eu sou amor, eu sou puro amor. E os espíritos sabem, por aquilo que a gente vibra. Os espíritos sabem disso porque nós temos a nossa aura, e a nossa aura mostra o que nós somos e o que nós sentimos. Os espíritos vêm. Então, dessa forma, nós vamos entendendo que nós não sentimos errado. Muitas das vezes nós interpretamos o nosso sentimento errado. E é compreensível, isso não é censura. Porque somos espíritos ainda com pouca evolução. Então, quando nós encontramos muitas vezes alguém que a gente acha que ama desesperadamente, muitas vezes são outros fatores, outros perfis psicológicos que estão ali influenciando, e nós não amamos, na verdade, como achamos que nós amamos. Então, muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo assim: olha, Kiko, aquele homem que eu casei não é aquele homem que eu pensava que fosse. Eu amava muito, agora descobri que não amo mais. Qual que é o problema? Mas nós fazemos disso
uma guerra. Porque nós nos enganamos. O erro é possível, o erro é compreensível. Então nós nos sentimos errado. Nós interpretamos o nosso sentir erroneamente. Estou me fazendo entender? Estou falando para pessoas da terra, né? Diz Hamed ainda uma frase muito interessante: é mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Vejam. Muitas vezes as pessoas não dizem assim: eu te amo muito. Então precisa tomar cuidado, presta atenção no conjunto. Você me ama muito. Se a cabeça balança muito, tome cuidado, porque aí pode ser ter uma falha. Porque nós somos um elefante de emoções. Nós somos emoções puras. Troca de emoções com os outros em qualquer lugar. Numa reunião mediúnica com amigos, seja num barzinho, sentado, conversando, assistindo um jogo de futebol. O que está a vigência em nós é a emoção. Então, por que não dar valor às nossas emoções? Eu tenho a impressão que nos dias atuais nós deixamos um pouco de lado a emoção, o coração e focamos mais na razão. A razão é importante, mas não menos do que o coração. E quando se fala em coração, se fala em emoção. Está aqui os nossos sentimentos primários: raiva, tristeza, alegria, amor e medo. Trouxe crianças pequenininhas, porque na realidade isso não são coisas aprendidas, são coisas que nós nascemos. Você vê uma criança muito em tenra idade com raiva. Assim, ele tem ciúmes, ele é raiva. Ele tem ciúmes do irmão, é raiva. Tristeza, você vê uma criança muito triste. Então isso não é aprendido, isso na verdade existe em nós como produto natural nosso. Se sente, uma criança sente raiva. Quando uma criança belisca, ela sente raiva. Quando você enfia a comida a boca dela abaixo na marra e ela gospe fora, raiva. É um treino, mas é raiva. Tristeza é obviamente a partida de um pai, a partida até de um cão deixa a criatura triste. E as crianças registram muito isso. Então, por que não falar isso hoje nesse nosso simpósio, que é muito importante? Por que não falar de alegria, de amor e de medo? Criança sente alegria, criança sente amor, criança tem medo. E a gente perde contato com isso, porque quando a gente fica adulto, a gente acha que é coisa de criança. Olha uma criança quando sente amor e carinho por outra lá, vai colocar a mão. Alegria, medo. Se a gente pergunta para um homem: você tem medo? Ele diz: não, medo não. Só paura, né, mano? Todos nós somos seres humanos e todos nós temos os mesmos sentimentos. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte: apesar disso tudo, os nossos sentimentos, eles variam conforme o nosso grau evolutivo, a nossa história de vida.
Os primeiros homens, que foram os nossos ancestrais, sentiam medo, raiva, amor, alegria e tristeza de forma diferente que nós. É o mesmo princípio, é o mesmo foco, mas sentiam de forma diferente. Então nós trazemos esse sentimento desde essas eras primeiras. São os nossos bisavós, podemos dizer assim. Quando nós éramos pessoas tribais, quando nós vivemos nas tribos, nós tínhamos esses sentimentos todos, de proteção, de perda, obviamente com comportamentos diferentes, mas nós tínhamos. Porque muitas vezes nós não acreditamos que nós não fizemos parte dessa história. Gente espírita, muitas vezes nós achamos que nós estamos vindo desde os egípcios só para diante, né? Ou da corte de Maria Antonieta. Mas a gente pertenceu a essas fases primeiras. E todas as nossas alegrias, tristezas e nosso comportamento está registrado no nosso perispírito, mas através de todos esses séculos e séculos que nós vivemos. Então, muitos comportamentos que eu tenho hoje são oriundos dessa época. Meu medo, minha tristeza, meus conflitos, minhas patologias, nós carregamos isso. E é bom que a gente saiba que eles são os nossos parentes. Hoje nós comemos feijoada aqui, né? Quem almoçou aqui hoje? Que bom. Mas até que as pessoas estão acesas, né? Porque uma feijoada dá uma dormência. E a Mireia fez de propósito fazer minha palestra às 2 da tarde só para o povo dormir. Mas ninguém está dormindo, viu, Mireia? Nessa época medieval, nossos sentimentos eram diferentes dessa época. Daqui. Aqui a gente sentia de uma forma, tinha um comportamento diferente dessa aqui. Daqui. Um outro tipo de... Então eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que as nossas emoções, os nossos sentimentos são as mesmas raízes, mas eles têm um colorido diferente. Eu achei até interessante porque recentemente na nossa reunião mediúnica se comunicou um menino que já se comunica já há algum tempo. Ele tem sido consolado na reunião mediúnica e ele se comunicou esses dias atrás muito feliz porque a mãe ia morrer. E ele ia reencontrar a mãe, ele estava feliz. Então veja, conforme o estado e a condição que você se encontra, amor e ódio têm conotações diferentes, mudam. Provavelmente se ele tivesse encarnado, ele não ia ter essa visão, mas como ele estava desencarnado e sozinho, ele estava feliz porque a mãe ia desencarnar. Então vejam como existe uma certa relatividade nos nossos sentimentos, o peso que a gente dá nos nossos sentimentos e emoções diferencia de indivíduo para indivíduo. Tem uma história oriental que diz o seguinte: um homem encontrou um rapaz muito triste, disse
para o rapaz: pegue um punhado de sal e coloque dentro desse copo de água. E ele colocou. Beba a água. Ele bebeu. O que você achou da água? Está horrível. Agora pegue esse mesmo punhado de sal, coloque dentro daquele lago. Ele foi e colocou. Beba agora a água. Ele bebeu. O que você sentiu? Nada. O que nós sentimos depende da nossa visão, da nossa expansão. Quanto mais eu me expando, eu consigo diminuir a minha dor. Quanto mais eu focalizo na minha dor, mais aquilo toma uma proporção desmedida. Eu vejo mães que, quando os filhos morrem, elas não ficam outra coisa a não ser a mãe que perdeu o filho. Elas vão na casa espírita sempre com aquela postura da mãe que perdeu o filho. Perdem a personalidade até para vestir uma outra personalidade. Então, quando eu coloco a minha dor num recipiente maior, aquilo se dilui. Então, os nossos sentimentos e emoções, eles são diferentes, porque, na verdade, nós somos essa caixa de lápis de cor. Cada um diferente do outro, cada um com uma tonalidade diferente do outro. Não somos iguais. Eu acredito que até na casa espírita os atendimentos deveriam passar por uma reciclagem, porque muitas vezes nós pomos para atender as pessoas na casa espírita gente de muita boa vontade, mas sem muita conteúdo. Na nossa casa espírita, outro dia, uma senhora atendendo alguém que disse assim: eu vou me matar. Eu falei assim: não faça isso que você vai para o umbral. Eu escutei, fiquei quieto. Depois nós conversamos. E como que você consola alguém? Como que você tira alguém do desespero colocando medo? Não faça isso. Você já leu o Vale dos Suicidas? Leia. Porque na verdade o que acontece? Nós vamos intensificar ainda mais o problema da pessoa. Porque ninguém que se suicida deve ser visto dessa forma. A pessoa tem as suas razões. Não tem razão, mas tem as suas razões. E muitas vezes na casa espírita a gente atende com essas questões todas difíceis de sentimentos e emoções, com esse tipo de conotação. O rapaz na casa espírita nos procurou e disse assim: olha, Kiko, eu frequentava aí em Pindorama, o centro espírita, mas quando eu disse lá para o dirigente que eu era homossexual, ele me deu algumas recomendações. Não fale com as mãos. Quando você for falar, fala com os braços cruzados. Isso na casa espírita. Como também se homossexualismo, todo mundo que fosse homossexual era afeminado. Existem muitos homossexuais machos, peludos, fortes. Veja o atendimento, lá os peludos ali já arrepiaram. Vejam que de certa forma esse posicionamento no atendimento é falho. A gente faz de boa vontade o atendimento, as pessoas fazem de boa vontade, mas na verdade o que acontece? Falta muito para se poder fazer um bom atendimento. Então somos diferentes uns dos outros. O nosso aconselhamento, principalmente na consolação, e eu tenho que pensar o que fazer com ela. E a minha dor está presa aos meus sentimentos e daquilo que eu acredito, naquilo que eu vivi.
Veja, um exemplo banal. No Japão, até uns anos atrás, a japonesa usava sapatinhos de chumbo, o pé não crescer. Muita dor. Os pés ficavam atrofiados, mas elas ficavam com um pezinho. Veja, fazendo essa comparação, o que nós estamos fazendo, nos apertando, para que a gente possa ser aceito socialmente, muitas vezes. Porque lá é uma condição social, aqui não, as mulheres não usam, não precisam ter pezinhos pequenos. Muitas das quais, na nossa sociedade, tem até um belo 44. Mas isso não é motivo. Mas muda-se a sociedade, muda-se os tempos, muda-se os valores. Então veja, a nossa dor, ela é flexível. Não entendeu, Caterina? O que você fez? A nossa dor é flexível, ela é mutável, ela é interpretativa. Conforme a época que nós estamos, a nossa dor tem um visual diferente. Obviamente que existem algumas coisas que são iguais. A dor da dor é sempre a dor. A dor da perda é sempre dor. Mas ela pode ser vista e interpretada jogando um punhado de sal no lago. Se expande. Então a gente não fica fissurado naquilo, a gente não focaliza aquilo constantemente, não se martiriza. Veja num teatro, quando se quer focalizar o ator principal, se joga um holofote em cima, onde ele vai para o holofote. A gente faz isso com as nossas dores. Faz isso com as nossas dores. Alguém que vai embora da nossa vida porque quis ir embora, vá com Deus e deixa ela comigo. Vá com Deus e deixa Deus comigo. Mas vai. Ah, mas tinha que ser ele. Não tinha bem que ser ele. Tinha que ser ela. Não tinha que ser ela. Mas estava escrito nas estrelas. Não estava escrito nas estrelas. Não estava escrito. Quem falou que estava escrito? Lendas nós escutamos, nós achamos esses fatos românticos bonitos, e nós sofremos as perdas. Eu sempre digo que a gente encafifa com as pessoas. É um termo pouco usado, né? A gente encafifa. Durante algum tempo você encafifa com uma pessoa, mas se ela for, vai. Quantas pessoas existiram no planeta Terra? Quantas? Quantas pessoas existem no planeta? Mais ou menos. Hã? 6 a 7 bilhões? Existe no planeta de 6 a 7 bilhões de pessoas. A gente convencionou que tem que ser aquela. Sofre, diabo. Você que está fazendo isso por você. Ai, que como foi tão difícil arrumar um, quanto mais outro. Mas arruma. Arruma. Sempre com um pé doente, sempre tem um chinelo velho. Arruma. Veja na época das nossas avós e bisavós, a moça, quando desmanchava o noivado, sofria e até se suicidava. Porque foi usada. Deu um beijinho, outro, um beijinho roubado, pegou na mão. Ou não, mas ficava marcada. Hoje em dia, a moça que namorou, beijou, qual é o sofrimento dela? Não arrumar outro para beijar, é para namorar.
Veja como que muda o tempo, muda as coisas. Ninguém se mata hoje em dia por causa de um amor. Antigamente se matava. Os homens ficavam tuberculosos porque ia cantar na madrugada. As mulheres ficavam dentro de casas, doentes, sifilíticas. Nossa. Enfim, por causa do amor, sofrimento opcional. Opcional. Sofria porque queria, Kiko, não vem falar que, olha, eu sei o que eu passei. Opcional. Se tivesse a mão dentro da água, dentro de um lago, você tinha uma diversidade de posições diferentes e você não estava sofrendo do jeito que você está sofrendo. O que vocês acham estranho? Se você não mudar aonde você está colocando o sal, você pode fazer todas as terapias. E mais pias, que não vai resolver. Porque é uma conduta tua interna, que você não está abrindo mão. Questão do Livro dos Espíritos, 258. Lê para nós, Emmanuel. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Veja que é um trecho do Livro dos Espíritos, 258. O que é a vontade de Deus, o que é a vontade do homem? Distinguir, é preciso distinguir. Na tua dor você precisa distinguir a que é a vontade sua, que é a vontade de Deus. Mas é mais fácil você falar que foi Deus, porque você se livra da autorresponsabilidade e fazer escolhas. Das escolhas que você fez mal pensadas, mal elaboradas. Complicado. Muitos obsessores, que nós achamos que são obsessores, somos nós mesmos sobre nós mesmos. Porque na nossa cabeça nós temos muitas crenças. Conforme que você acredita, é aquilo que vai acontecer com você. O que é uma crença sexual? Você está sofrendo, você teve uma perda por causa de uma crença sexual, é algo sexualmente que você acredita. Quem pode me dar um exemplo? Vamos pensar junto, gente. Não acredito que ninguém saiba dar pelo menos um feedback. Ainda mais falou de sexual, né? Acreditar que o sexo vai trazer um certo estado de espírito. Ótimo. Acreditar que o sexo vai trazer um certo estado de espírito, que a pessoa vai se sentir plena. E isso não é verdade. Às vezes pode até ser, mas normalmente não é. Mas se você não se sentir plena, depois que você fizer muitas vezes uma atividade sexual, você vai ficar com conflitos. Então a crença sexual está baseada naquilo que é certo, naquilo que é errado, aquilo que vai te dar e aquilo que não vai te dar. E a gente vai para a experiência
com todo um envolvimento, com toda uma crença, com todo um pensamento sobre aquilo. E se frustra. Muitas coisas que nós aprendemos com o pai e com a mãe, isso é errado, meu filho. A gente acredita, mas não experimenta se é certo ou se é errado. Uma crença conjugal. Muitas pessoas acreditam que o casamento é a solução de todos os problemas. A lista está mais cerimônia, vai ser feliz para sempre. Casamento é a solução. Depois que você casar, tudo passa. Muitos de nós caímos nessa, né? Muitos de nós acreditamos que a gente casando, a gente ia conseguir mudar o outro, inclusive. Casa que depois muda. É uma fria, hã? Aqui, a palavra da sabedoria só podia vir de Emmanuel. Casa que depois fica pior. Você quer ver, vocês querem ver uma das coisas mais ruidosas que existe nessa questão do sexo, do casamento, é a questão da crença na alma gêmea. Isso é para acabar com qualquer um. Não se justifique assim. Estou casando, estou ficando porque eu gosto. E não vou ficar mais porque agora não mais gosto. Não é tão leviano assim. Mas se justificar com a questão da alma gêmea, é danoso. Kiko, nós vamos casar. Porque encontrei minha alma gêmea. Eu falei, lá vem. Ou se não, Kiko, nós vamos descasar, porque eu achei que fosse minha alma gêmea, mas não é. É um problema kármico. Vejam, são coisas importantes da vida, porque para você casar com alguém, em primeiro lugar, você tem que, em primeiro lugar, casar com a cabeça, não com o corpo. Porque quando as cabeças se casam, o resto se complementa. A gente faz ao contrário. Busca o corpo, busca a satisfação corporal, fica nessa ilusão e a cabeça não casou. Porque não casa, não se entendem, não se completam. Crenças. Cada um de nós é um lápis de cor diferente do outro. Então, uma mensagem no livro Renovando Atitudes que fala sobre libertando-se dos pesos inúteis. E é muito interessante porque aqui eu coloquei uma figura que é um peso bem pesado mesmo. Hamed diz: as dores da separação de filhos, cônjuges, irmãos e amigos podem ser agravadas se a elas juntarmos o sentimento de culpa, remorso, dependência, conservadorismo, medo e não aceitação. Então é um peso inútil, você carrega um peso em cima, um peso a mais. Ele chama de peso inútil. O que eu chamo de peso inútil? Uns tempos atrás, quando eu fazia academia, a gente colocava braçadeira nos punhos. E muitas vezes eu ia embora para casa com as braçadeiras e não tirava. É um peso inútil que você está carregando, que foi útil em determinado momento, mas depois não está sendo útil, mas você não percebeu mais. Então, muitos dos nossos pesos inúteis, a gente carrega sem necessidade. Me fiz entender? Mais ou menos?
Então, lembre-se, tem que tirar a braçadeira, a tornozeleira quando você sair da academia. Você não pode andar com aquilo. São pesos inúteis. Veja, nós somos, meus amigos, seres tão complexos, tão simples e tão complexos, que a gente precisa pensar, fé raciocinada para que a gente pensa. Muitas vezes a gente tem um peso inútil, morre o familiar. Você já tem uma síndrome de depressão vindo a caminho. Se morre o familiar, aquilo se instala de vez. Mas você usa a morte do familiar como sendo a causa daquilo. E a causa daquilo já existia. Não é o teu familiar que morreu. Veja, quando um familiar morre da nossa família, desencarna, a gente até, se a gente não chora muito, a gente até fica preocupado. Por que não estou chorando tanto? E seria tão fácil? Não estou chorando. Por que não se chora tanto? Por que não se chora tanto? Alô? Ótimo. Uma das propostas, você fez a sua parte durante todo o tempo. Partiu, você já fez a sua parte. Agora, quando você tem culpa que não fez tudo aquilo, você quase derruba o defunto do caixão. Tem gente que chora muito, se debruça sobre o caixão. Eu fui numa fazenda uma vez, num velório, sempre tem uma coisa. A viúva chorava tanto que ela derrubou a vela em cima do cabelo do defunto e pegou fogo. Você imagine se alguém ficou dentro do velório. Veja, é o estardalhaço que ela fez. Eu me lembrei disso por causa do choro exagerado, do escândalo exagerado. Pegou fogo no cabelo do defunto. Então vejam, nós fazemos coisas absurdas, né? Muitas vezes por culpa, como disse ela, a gente não fez o que podia, o que queria ter feito e não fez. Enfim, queria perguntar para você se eu posso continuar, se está sendo entendível, se está sendo compreendido. A minha fala é assim mesmo. Nós estávamos até conversando lá fora, existe explicadores da doutrina, existe oradores da doutrina. Obviamente que eu não sou orador. Eu sou um médium que escuta dos espíritos, escreve o que eles falam e vem reproduzir. Mas é nessa toada. Sabe o que você fala tão mole, tão manso? Mas é o jeito. É assim. É assim que é, né? Não podemos impedir que os pássaros da tristeza voem sobre a nossa cabeça. Nós também podemos evitar que eles façam um ninho em nosso cabelo. Provérbio chinês. Os pássaros podem voar, mas não deixa fazer ninho. Tudo que nós estamos trabalhando aqui hoje, esse estudo a respeito do livro Céu e Inferno, é sobre essas questões de não deixar o pássaro fazer ninho. A gente entende, compreende como é que funciona, sentimentos, emoções, somos seres distintos, cada um de nós traz conteúdos de outras existências, de famílias diversas que nós convivemos, mas nós podemos mudar isso.
E eu acredito, meus amigos, que a gente mude. Ao meu ver, um expositor espírita, ele não vem trazer a verdade, ele vem trazer reflexões. Então o que eu estou falando não é a verdade. Estou dizendo, estou pondo a minha coloração. Eu acho que você aprende muito mais a lidar com a perda, você entendendo o processo da perda, do que você vendo algum espírito. Você, se eu visse, tudo mudaria. Será? Se eu recebesse uma carta da minha mãe, da minha tia, por exemplo, eu já vi, por exemplo, o Chico Xavier reclamar que depois que ele recebeu uma mensagem, os parentes estão lá toda semana para receber outras cartas. Veja que o importante não é você receber uma carta, ou você receber uma carta e se contentar, é aquilo que... Mas a gente não tem esse contentamento, a gente continua. Então entenda, vamos entender o processo. Por que eu estou sofrendo? Onde eu posso mudar? Onde eu posso refletir mais um pouco e reciclar essas coisas todas. Vocês sabiam que vocês vão morrer um dia? Eu tive recentemente na cidade de Évora, e lá tem uma capela dos ossos. Tinha muitos ossos lá nas igrejas, então eles resolveram, isso em 1805, resolveram tirar todos os defuntos das capelas e fazer uma capela de ossos. Então a capela toda enfeitada de cabeças, as caveiras, os braços, os omoplatas, os fêmures, tudo enfeitadinho, bonitinho. E lá na porta está escrito assim: os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Todos nós vamos ainda fazer parte desse cenário. A gente está chorando, muitas vezes quer saber da perda. É incontestável que a única coisa que vai acontecer na nossa vida é a morte. É a morte. Não tem outro cenário para nos esperar. Não é um fatalismo, não é uma... Porque a gente lida com essas coisas como se estivesse muito longe. Muito longe. Às vezes uma veiazinha que nos rompe a cabeça, daqui a pouco, você, tchau. Fica pai, mãe, vó, a casa nova, a hidromassagem, o banheiro de granito que você queria tanto fazer, aquele banheiro, fica tudo de repentemente. Então o que nós estamos aprendendo aqui serve para nós depois também. Serve para nós depois. Eu fico imaginando que se eu desencarnar e constatar que eu estou desencarnado, não vai ser a coisa mais bonita que vai me acontecer na vida. Eu desencarno, de repente me vejo vivo e sei que estou desencarnado. Que consolação mais que eu preciso? Percebe? Para que eu vou na reunião mediúnica? Minha mulher, deixa a mulher, meus filhos, minha fazenda, minha casa, porque eu quero, porque ela ficou com outro agora. Vai, eu estou vivo, eu morri, estou vivo, não existe nada melhor. Isso é um grande consolo para nós. Só essa constatação, aleluia. Na verdade, vocês não concordam? Então, nós temos muita coisa para trocar ideias.
porque o movimento é muito intenso. Se fala de emoção, de sentimento, de raiva, tristeza, somos diferentes. Acho que nós vamos começar já as questões, porque assim a gente vai respondendo, se eu souber, e vamos tirando as nossas dúvidas. Vamos lá? Vamos passar as nossas perguntas para os nossos promotores. Já estão aí recolhendo. Eu queria pedir antes os aplausos de vocês para a nossa colocação.